Alô, alô, amiguinhos, bem-vindos ao Groselhando. Eu sou o Rafael Despiriti e esse é o meu podcast sobre gastronomia. Pra você ouvir minhas groselhas no carro, no seu jogging matinal, tomando aquele café artesanal. Quando você estiver pensando na vida, eu vou ficar falando um monte de coisas, relevantes ou não, sobre o mundo encantado das comidas e bebidas. Pra me ajudar nessa tarefa enorme e muito importante, está Rafael Tonon, um menino prodígio do jornalismo gastronômico. Esse cara é um food trotter, o que quer dizer? Quer dizer que ele viaja o mundo, enquanto você tá aí no trânsito sofrendo, o cara está em Bangkok comendo nos melhores restaurantes do planeta. Ele vai trazer um pouquinho de razão pra todas as bobagens que eu vou falar por aqui. É ele que vai dar rumo a toda essa conversa. Vamos lá! Alô, alô, vamos lá para o nosso podcast, senhor Rafael Tonon. Podcast mais ouvido. Mais ouvido no pessoal do planeta Terra. Pelos nossos 5 ouvintes. Mãe, tô aí, meu Deus. Então é o seguinte, qual que é o nosso tema hoje? É um baita tema bonito. Eu pedi pro Rafa passar o microfone pra mim porque é dos meus temas preferidos. Nunca foi novidade pra ninguém. Que são os restaurantes clássicos. Mas porque o senhor escreveu um livro sobre isso. Eu escrevi um livro sobre isso para contar a história dos restaurantes clássicos em São Paulo. É um livro que vale a pena ler, vou fazer minha propaganda aqui. São 50 com mais de 50, 5 décadas da gastronomia paulistana. Foi lançado pela editora Melhoramentos e tem nas melhores casas do ramo. Tem na internet, peçam, leiam. Quem teve a honra de dividir comigo as refeições e algumas das palavras escritas ali foi a chefe Janaína Rueda, do Bar da Dona Onça. Comprem, leiam, prestigiem e usem como guia. Agora uma coisa legal, só para um disclaimer. Foi muito legal que um cara comprou o livro essa semana. Essa semana não vou falar de que data que é, porque esse é um programa temporal. Mas ele comprou essa semana. E começou a fazer o roteiro de todos os restaurantes. Aí todo restaurante que ele vai, ele me marca. Toda semana ele vai em um dos 50 e me marca. Que legal. Então, tipo, prestigiem restaurantes antigos. Não, já que é pra fazer jabá, né? Que o pessoal tá fazendo jabá pesado, farei do meu. Sim, porque lá. Restaurante Marcel está lá. Está na lista. Está no... Marcel tem 60... Esse ano faz 65 anos. Apesar do podcast ser atemporal... também, mas pô... Passou dos 60. Marcel fez 65 anos esse ano, Rua da Consolação 3555. Você pode ir lá e me encontrar também. Os melhores soufflés da cidade. O melhor soufflé do mundo. Mas é isso, pô. Chega de merchan, né? Chega de merchan. Vamos falar sobre os restaurantes tradicionais. É animal. Cara, eu adoro. Eu sou muito fã. Para essa pesquisa desse livro, a gente demorou 3 anos e meio percorrendo restaurantes antigos de São Paulo. Houve uma pesquisa grande para chegar a quais eram eles. Uma curiosidade que eu acho bem interessante é que São Paulo é uma das cidades no mundo com mais restaurantes antigos ainda em atividade. Que legal, pô. Porque você fala, mas na Europa tem um restaurante que tem 200 anos. Beleza, pode até ter um ou outro, mas na quantidade que São Paulo tem, faz isso da nossa cidade, da capital, do estado e da principal cidade do país. Um grande conglomerado de restaurantes antigos. Isso é animal, porque assim, o restaurante... Na Feelings, mentira. Não falei. Mas é que assim, restaurante é um ramo enormemente complicado, é uma tensão absurda. Conseguir manter. É um negócio que fecha muito fácil. Assim, o restaurante, é difícil você manter um restaurante mais do que 4, 5 anos. Aí já é um herói. As estimativas da Brasel, pra gente mostrar que o que a gente fala aqui, a gente endossa com dados. As estatísticas são realmente desanimadoras mesmo. No mercado brasileiro, os restaurantes de restauração, né, de uma maneira geral, 35% dos novos empreendimentos fecham antes de completar um ano. E a marca chega a quase 50% de fechamento quando o prazo aumenta para 2 anos. Você imagina então para um cara chegar a uma década. Anos. Então quer dizer o quê? Em uma década são 3 a cada 100 casas duram uma década. Então, imagina 50. É isso. Se você tem um restaurante que tem mais de 10 anos, o cara é bom. Minimamente o cara é bom. Claro. Assim, o cara segurou a onda aí. Tem que ter um reconhecimento grande porque conseguir chegar. Porque o cara é um herói. Agora, um restaurante de 50 anos, o cara passou por guerra, passou por todos os governos, passou por todas as crises econômicas,
por todas as mudanças do país, enfim, as mais importantes, recentes, e o cara tá aí. Cozinhando, servindo todos a mesma os comida. clientes malas, todo dia. Eu sei, Exato. como na perspectiva de todos os processos trabalhistas. Todos os processos trabalhistas, meu Deus. Todos os aumentos de preço, toda a inflação. Toda a inflação. Não, é porque assim, realmente. É muito louco, porque restaurante é um negócio. Quem é dono de restaurante, só quem é dono de restaurante sabe o que como é uma vida. Cara, é muito mais do que um negócio. Claro. Eu falo, uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. Eu tenho um negócio que eu sempre conto no meu Facebook, pra quem me acompanha nas redes sociais, mas tem uma historinha que o restaurante pra mim era uma entidade quando eu era molequinho. Então a galera conversava sobre o restaurante na minha casa. Eu não imaginava o restaurante como um restaurante ou lugar. Era alguma coisa uma força do além. Ou alguma coisa muito louca. Porque a galera sentava meu pai e minha mãe, não sei o que, sentado na mesa e como é que foi o restaurante? Ou o restaurante? Não, o restaurante foi bom essa semana. Estou indo para o restaurante. Meu pai tá indo pro restaurante. O que aconteceu no restaurante? Não, o restaurante, não sei quem falou isso do restaurante. E a gente não falava o Marcel, não sei, era o restaurante. Assim, e eu vejo, e esses caras, quanto mais tradicional e tal, mais normalmente é familiar, mais tempo foi passando por geração. E você vê como como aquilo é muito mais do que só um negócio. E que vira um valor assim, né? Vira uma herança da família. Que ninguém quer se desfazer porque aquilo conta a história da família. Você não vai se desfazer do restaurante. O restaurante é quem pagou as contas do estudo de 3 gerações de família. Estou aqui falando por conta do restaurante. Cada suflezinho vendido salvou minha vida. Eu acho que seria legal para as pessoas entenderem minimamente, para quem não conhece o Marcel, qual que é a história do Marcel e qual que é, enfim... Sim, então... O processo de sucessão das gerações. Veja bem, meu avô é francês, veio de Lyon. Em Lyon, na França, a gente tinha uma mini fabriquinha de chocolate. Que ainda existe, agora tem o nome de Bernachon, que era um dos caras que trabalhava com a gente lá. Meu bisavô era chocolateiro e meu avô fazia chocolate lá. Na guerra, quando meu avô foi pra guerra lá, lutou na resistência francesa, explodiu uma bombaça. E ele veio parar e aí ele se machucou, voltou para Lyon, onde a gente tinha lá a nossa fabriquinha de chocolate. E aí, por coisas do destino, resolveu vir para o Brasil, passar umas férias para descansar depois de todos os ocorridos. Curtiu demais, começou a trabalhar aqui. Por aqui ficou, e aí tinha um amigo dele que chamava Marcel, que tinha um restaurante, isso lá pela década de 60 e tal. E falou: Jean, que era o meu avô, estou voltando para a França e quero vender meu restaurante. E meu avô falou: vou comprar. Comprou. Deixar. Então meu avô não chama Marcel. Você não chama Marcel. Eu não chamo Marcel. Mas o Marcel é isso. E aí meu avô continuou com o Marcel e tal. E aí veio a história do soufflé, que é um prato emblemáticaço do restaurante, que é o prato principal e tal. Prato ícone. O carro-chefe nosso. E aí meu avô começou a fazer o soufflé e tal. O Marcel ficou super famoso. E aí o Marcel faz 65 anos esse ano. Do melhor soufflé da cidade. Do melhor soufflé da cidade, tá? E aí eu continuei na história. Meu pai que assumiu o restaurante, e eu aí depois entrei para a parte da cozinha e tal, e caí de paraquedas nessa loucura que é ser dono de restaurante. É isso. E aí comecei a cozinhar e tal. E o Marcel é isso, cara. Essa relação que só um restaurante antigo tem, que é a relação com os clientes, ou esse amor que vai passando de geração em geração, tanto na cozinha quanto no salão. Pelos frequentadores. É muito louco. No Marcel tem algumas coisas loucas, tipo o Augustinho, que era o nosso maître, foi muitos anos maître do Marcel, estava no Marcel até pouco tempo atrás que ele se aposentou, mas estava no Marcel desde antes da minha mãe conhecer o meu pai. Nossa. Sabe da história da vida inteira da família. Sabe tudo, me viu correr lá, eu acho muito molequinho. bonito dos restaurantes antigos é isso, assim, porque daí tinha o avô que ia no restaurante e fez os filhos irem frequentarem o restaurante, que se tornaram frequentadores, e hoje os netos vão por uma memória, por uma relação afetiva que eles têm daquele passado de frequentar. E tem várias coisinhas que te atraem num restaurante antigo. Eu, por exemplo, quando era molequinho, meus pais no final de semana, tal, não sei o que, a gente ia comer feijoada no Dinhos. Clássico. Que é um clássico de São Paulo aqui. No Dinhos, qual que era a graça? Meu pai tomando aquela clássica caipirinhaça de Lima da Pérsia dele, minha mãe tomando uma cerveja e eu comendo aquelas batatinha chips loucamente.
lá no negócio esperando pra chegar a feijoada. Cara, outro dia eu fui com o Chubbs lá, e aí sentamos lá para comer, pedi a batatinha chips. E tem a mesma batatinha. Puta, lembra? A memória, o amor, a felicidade, tudo que... Vem na primeira mordida. Sabe, que só é toda essa história, só a comida e só esse restaurante podia me trazer naquele momento, sabe? Eu sou um cara que fico muito emocionado pra falar de restaurante de uma maneira geral. Eu acho o restaurante eu acho que eu me apaixonei pela gastronomia por conta de restaurante, do restaurante, ou dos restaurantes. Eu acho que ele é o palco, eu defendo isso no meu novo livro, tô lançando um livro, depois eu faço um merchan. Não para, ele não para. Mas a história que eu defendo a minha tese de que o restaurante virou o palco da sociedade moderna, né? Que se você conhece você começa um namoro no restaurante, legal. Você é demitido no restaurante, você chora as pitangas no restaurante, tudo acontece meio no restaurante, porque hoje a gente, enfim, por a gente não comer tanto em casa quanto poderíamos ou deveríamos, enfim, não é essa a questão, a gente tomou o restaurante como palco da nossa vida moderna. Então, pra mim, o restaurante tem muito esse papel, qualquer tipo, e os restaurantes antigos têm mais ainda, porque eles estão há 50 anos, no caso desses que a gente fez, 50, 60, 70, enfim, há décadas fazendo isso. Então, eles são há décadas palco de histórias. Então, eu conheço pessoas, em casos desses restaurantes, que o cara foi conhecer a namorada no restaurante, depois ele foi fazer o casamento, daí ele quis fazer o casamento no restaurante, daí o batizado do primeiro filho ele fez no restaurante, porque o restaurante se tornou parte da vida dele. Total. Entendeu? Separou, arrumou outra mulher no restaurante. Ele levou a mulher, levou a amante no restaurante, levou... Eu tenho histórias, o Marcel tem histórias absurdas. Eu imagino. Porque muita coisa aconteceu. Não é a história da sua família, é a história de todas as famílias que iam lá e que vão lá até hoje, que frequentam esse restaurante. É lindo. Mas eu acho que a gente poderia elencar, ao invés da gente ficar só filosofando, quais são as razões que fazem um restaurante antigo serem, enfim, perpetuarem por tanto tempo e por eles manterem essa magia do restaurante. Cara, eu tenho algumas coisas que eu acho que essa relação, primeiro com o cliente, que vai crescendo a cada dia, assim, normalmente esses restaurantes têm a tendência de você poder mexer no prato. Pô, mas eu gosto do meu filé mignon com... Dá pra botar um pouquinho menos de batata frita? Dá pra botar, dá pra fazer não sei o que. E essa relação que até me deixa maluco quando eu tô na cozinha do Marcel, que é isso, que é essa relação do cliente poder também palpitar em todo o negócio. Dele ser parte, né? Ele ser ativo ali. Ele é não ativo ser só um cara... em tudo, inclusive no que ele vai comer. Na decoração, o cara quer dar palpite. Exatamente. Você tem, e você tem uma relação do... E aí o cara, eu acho que uma coisa que é fundamental desses restaurantes antigos é que o cara tem a certeza do que ele vai comer. Ele sai de casa, vou comer... Sabe? Por aquele sabor específico, por aquela memória, talvez. Eu vou lá pra comer, eu vou dar um exemplo lá, o Santo Colomba. Vou comer o trinete. Sim. Vou lá... Comer arroz de pato. Alencar, vamos lá que eu quero aquele. Sabe? Essa relação. E uma coisa que em restaurantes, talvez mais autorais modernos, e tal, porque não é a filosofia do negócio... Você chega lá e você vai comer, sei lá, você tá sujeito às intempéries da mente criativa do chefe. E no restaurante mais tradicional você tem essa pegada mais de você saber o que você vai comer, aquele amor. Não, eu acho que esses restaurantes, muitos deles se mantiveram por pratos muito específicos, né? Sim. Por pratos muito icônicos, sei lá, do Soufflé do Marcel, o Soufflé do Marcel, sei lá, milhões de pratos, o steak Diana sei lá, todos têm o seu... Todos eles têm um prato e a maioria deles, sei lá, o prato representa uma venda de 50% mais até, no mínimo de 50% do que vende no cardápio. Jardim de Nápoles, polpettone, tal, essas coisas. Exato. Todos eles têm essa questão. E o que eu acho que é muito legal dessa história é por isso, assim, porque eles vendem um sabor que tá atrelado à nossa memória afetiva e continuam vendendo a mesma coisa. Sim. Muitos deles... poucos deles souberam se reinventar.
Alguns tiveram que se reinventar para continuar antigos, que isso é muito legal, que é um conceito meio esquisito, mas que faz sentido, porque os caras tiveram que se reinventar para se manter igual. Não, sim, e o restaurante antigo, não é que o cara tem que parar no tempo e porque fazia... Não, existe uma evolução, é o que a gente faz, por exemplo, no Marcel, pô. A evolução dos ingredientes, de tudo, mudou muito. Sim, então, pô, total. quando o Marcel, eu tenho alguns fornecedores, o primeiro cara a fazer cogumelo em São Paulo vendeu pra mim. Agora ele já tem 10 opções de cogumelo. Sim, total. Ele já tem... As coisas vão... O frango era de um jeito... O acesso mudou muito. O acesso... Então, os cortes mudaram de... Isso não quer dizer que o cara tem que parar no tempo porque o restaurante é antigo. Claro. E ainda é fundamental fazer isso. É isso, ele tem que se modernizar para continuar antigo na proposta do que ele tinha de servir. Não... É mais do que um antigo, ele é um clássico. Ele é um clássico. Entendeu? Então é um negócio que nunca vai sair de moda. Eu acho que o restaurante tradicional a gente tem que chamar pelo nome que tem, que é clássico. Que é o clássico. Todo clássico é aquilo que perpassa enfim, a medida, a ação do tempo. Exato. Né? Como eu gosto de dizer, clássico é clássico e vice-versa. E vice-versa. Exato. Porque, cara, é isso. É um negócio que você sempre vai ter a referência, é legal pra cacete, é bom, mas precisa estar Claro. com o updated. Claro. É isso. Ou minimamente entendendo qual que é o momento, né? Qual que é o que tá acontecendo. O que não pode acontecer agora. se chegar no restaurante, vou num restaurante clássico e tá lá a cortina caindo. Exato. Tipo, Os caras, assim, eu acho que esses caras sofrem muito por isso, e no livro a gente conta um pouco desses casos, que daí as gerações, as novas gerações assumem, que nem você, um cara mais jovem, que assume lá a cozinha e tal. E o cara tem que dar conta desse choque geracional, de que, tipo, eu quero manter, só que eu quero implementar coisas novas, e o pai fala, não, mas a gente é antigo, a gente tem que mas manter isso é as um tradições. drama, cara. Isso é um drama, pô, empresas familiares no Total, geral, então de uma maneira geral. desde o cara que vende coisa mas no caso do Bom restaurante, Retiro até o restaurante. No caso do restaurante eu acho que tem mais, porque além dessa questão, você tem a aprovação do cliente. Sim. Então toda ação, toda mudança, ela é pautada na aprovação do cliente. Então, tipo, não, mas imagina o seu João que vem aqui há 80 anos, ele não vai querer mudar as... Mas ao mesmo tempo tem uma outra coisa, que é o restaurante tradicional, eu tô lá, eu faço o meu soufflé há não sei quantos anos, aí abre um do lá na frente que faz paleta mexicana. Sim. E aí o poke, sei lá, qualquer coisa. E aí moda. eu falo, porra, tá lotando do vizinho, eu preciso fazer alguma coisa. Mudar. Vamos botar paleta francesa com poke no Marcel, que precisa ter, porque tá todo mundo fazendo. Esse é um choque também pro restaurante, claro. Pro restaurante tradicional. Claro. Porque muitos desses restaurantes tradicionais também tem muito restaurante tradicional que não segue uma linha editorial. Não. Ele só é tradicional. Ele tava há muito tempo fazendo muita coisa. Então, na época que era omelete, era novidade, ele fazia omelete. Depois virou novidade fazer quiche, ele fazia quiche. Depois não sei o que. Só que aí ele começou a ficar tradicional e ao mesmo tempo tem que fazer as coisas modernas. É uma loucura. Vira um Frankenstein. E aí também tem o negócio do jovem novo, o ego do cara. Sim, claro. Eu no Marcel, quando cheguei, queria brilhar. Claro. Eu queria ser o super chefe que ia fazer um puta menu degustação. E aí o cara vai lá, o seu Zé, que comia 200 anos no Marcel o prato tal, e tá o moleque lá espumando a porra toda. Não, sai daqui, né? Sai daqui, moleque. Tinha isso é uma coisa muito louca. É por isso que o restaurante como entidade. O restaurante tradicional, ele sofre muito com tudo. Claro. Por isso que esses caras são heróis. Que a questão é que a gente já falou em algum outro episódio aqui, que a gente pra você voltar, que era da questão de como reconhecer uma boa experiência num restaurante, mas que é um clássico nos restaurantes clássicos, que é o fato de ter um cardápio sempre muito extenso. Eles faziam muita coisa, porque era isso. Ia trazendo coisas, algum cliente pedia e isso entrava no cardápio. Eram restaurantes que ouviam seus clientes e que queriam agradar. O soufflé do Marcel só existe porque um cliente o meu avô fazia no Marcel comida clássica francesa total. Bœuf bourguignon, pato, na hora que começou a ter pato, filé mignon, muito filé mignon com todos os molhos e tal.
Aí, de repente, um cliente lá do Marcel falou, pô, Jean, você é de Lyon, né? Região ali tem os soufflés e tal, pô, bota um soufflé Faz aí. um soufflé pra mim. Então foi um negócio, o cara botou o soufflé e virou um negócio. É por isso, assim, o que eu acho, esses cardápios são sempre muito extensos desses restaurantes, porque eles foram trazendo esses pedidos dos clientes. Sim. E porque a característica principal desses restaurantes, pra mim, é agradar o cliente acima de tudo. Sim. É eles que inventaram essa frase de que o cliente tem sempre razão e que o cliente tem que ser sempre agradado. Não tem, eu acho que o cliente não tem sempre razão e não tem que ser sempre agradado, mas foram esses restaurantes que criaram essa verdade que hoje Mesmo porque você tem um negócio que era meu avô, por mais que meu avô tinha formação de cozinha. Ele trabalhou com os caras mais fodidos na França lá, tal, de família perto da galera de Lyon, tal, que é o berço de uma cozinha francesa foda, Paul Bocuse, Turma e tudo mais. Mas meu avô chegou aqui no Brasil e ele não era o chefe. Esquece, a figura não existia. A figura do ele chefe. era o dono do restaurante. Sim, ele sim. era mais importante do que o chefe. O chefe era um cara que claro. tava Só cozinhava. na cozinha. Nessa época e que me traz uma questão que é muito, muito legal, que pra mim é uma das grandes vantagens de se num restaurante tradicional, é que naquela época quem eram as grandes figuras dos restaurantes eram os maîtres. Sim, é o cara que é o te atendimento, né? O serviço é quem determinava, e que eu acho que a grande sacada, o grande prazer que eu tenho de ir nos restaurantes antigos é ser atendido por esses garçons. Porque eles são aqueles garçons que se intrometem no seu pedido, que não deixam você pedir muita comida, que você pede 2 pratos a mais e ele fala, não, é muita coisa, vocês não vão conseguir comer. Ó, a sobremesa, eu vou querer um sorvete de um Entende sundae. do negócio dele. Entende tudo daquilo, você fala, eu quero um sundae de baunilha. Não, hoje o sorvete bom tá de chocolate, eu vou trazer o de chocolate. Sabe? Então, assim, ele conhece tanto que ele conhece mais, teoricamente, a sua vontade do que você, sabe? Ou ele sabe mais... E te escuta. Ele sabe como te agradar. Ele é aquele cara que vai fazer tudo o possível pra te agradar. Que é uma coisa que o serviço perdeu muito nesse serviço moderno. Mas um pouco também pela figura de nós, chefes malas, claro, que temos que mostrar, que brilhar. E, cara, e assim, eu tenho... É óbvio que como, tipo, eu quero comer se a carne bem passada assa... Pô, me entristece no fundo do coração. Claro. Mas não sou eu que vou chegar pra você e falar cala a boca, não come sua anta, você não sabe comer. Houve de um tempo, assim, lógico, você tem que confiar no chefe. Menu confiança. Sim. Mas, cara, a gente se perdeu um pouco nisso, na arrogância de achar que a gente tem que impor a todo mundo o que os caras vão comer, e eu tenho que brilhar, e eu sou uma estrela muito foda, que eu, sabe, tem um meio, tem um pra quem você tá cozinhando. Claro. E eu acho que o garçom, esse garçom dos restaurantes tradicionais, ele é o seu advogado ali. Sim, sabe? sim. Eu me sinto assim nesses restaurantes, que eu não sinto nos restaurantes modernos. Não. Ele é o cara que vai fazer de tudo pra te defender. Pelo contrário, sabe? No restaurante moderno, o chefe escolhe assim. Exato. O chefe sugere que você come com os dedos mindinhos. O chefe sugere que você... Entendeu? O nosso ponto é pra mal. Exato. Sabe? Nossa, cara. Não, o nosso ponto é pra mal, dá um tapa na orelha. O garçomzão lá tradicional vai fazer de tudo pra te agradar. Ah, que meu filho não come arroz, vou trazer batata, sabe? Ele é o cara que tá ali pra te servir. E ele tem um prazer em fazer isso. Que é o que eu acho mais bonito. Porque restaurante, pra mim, acima de comida é serviço. Sim. Acho que o serviço é o que determina o restaurante, porque senão é só comer, é só comida. Né? Existe uma equação de comida e serviço, e o serviço pra mim tem muito peso. E aí você pede um deliveryzaço e come em casa e também esquece, se for só comida. Exato, só é só comida, exatamente. Que o serviço é muito importante. E nesses restaurantes antigos, esse garçom é o cara que brilha ali, que é o cara que te pega na mão, que te traz na mesa e que faz você sair feliz. Sabe? Eu sou sempre feliz em restaurantes tradicionais, até quando eu como mal. Por conta desse serviço. É isso. Entendeu? Não, mas isso é um fato, assim, que como você sai de lembrança do negócio, é muito mais do que só a comida. Claro, às vezes você vai lá num restaurante e a comida tá animal, mas se você for e você passou um puta perrengue, e o cara te tratou mal, e você é mais um... Você não volta. Não. Agora, às vezes você vai num negócio, come meia boca, mas o serviço era legal, o lugar era mó legal, a atmosfera era boa, pô, vamos lá.
que era divertido. Claro. Eu acho que esse restaurante, esse tipo de restaurante tradicional é o restaurante que você tem que ir quando você quer se sentir bem cuidado. Sim. Eu tô triste, cara. Tô num dia... Puta, vai lá que o garçomzão vai te atender bem, vai te fazer se sentir legal e você vai sair de lá feliz. E tem muitos. Valorizem restaurantes tradicionais, sabe? Sim, total. Perto da sua casa tem um e vá. Eu acho que... Você não acha que começa a voltar isso muito forte? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas... A questão do meu livro surgiu muito porque... Com essa história dos 50 best, 50 melhores restaurantes do mundo, não sei o quê. Eu via nessa lista restaurantes que tinham 1 ano de vida. Eu falo, porra, como que pode um cara que tem 1 ano de vida ser o melhor restaurante, um dos melhores restaurantes do mundo? Ele não teve nem tempo de contar a história dele. Como ele pode estar num ranking que elegeu ele o melhor do mundo? Então, pra mim, isso era um pouco controverso. Eu não sou crítico à lista, enfim, não é essa polêmica. Mas a questão é que, pra mim, existia um valor por trás de restaurantes tradicionais e clássicos que ninguém tava vendo. Sim, total. E que eu queria mostrar, colocar luz naquilo e falar, gente, a gente precisa olhar e valorizar esses restaurantes. Mas eu acho que teve na época agora, crisezaça no Brasil e tal, que a gente sentiu no Marcel, eu senti um negócio... Muito cliente que deixou de ir em restaurante mais moderninho e tal, porque não queria errar e falava, cara, vou no clássico, claro. Vou no que... Já que eu não vou sair sempre, já que eu não posso sair sempre, eu vou sair e vou acertar. gastar meu dinheiro lá, ali, na medida, mas no lugar que eu gosto. Eu não vou fazer um papel aqui de falar que todos esses restaurantes servem ótimas comidas. Não. Muitos deles servem tecnicamente a comida não tão bem feita, erram em ponto, enfim. Mas tem muitos deles que ainda fazem uma comida muito decente. E que a comida é sempre boa no sentido da experiência, sim. Sabe? A experiência é sempre boa. Na boa, essa história uma coisa não quer ser lá, restaurante é tradicional, é animal, ou é uma merda porque é muito velho. Não existe isso. Existe o que cada um é de um jeito mesmo. O mercado de gastronomia é um negócio muito louco. Sim. Eu vi, outro dia eu tava vendo um negócio espanhol muito louco lá, era um programa quando eu fui pra Espanha lá, que mostrava um restaurante tradicionalzaço que era de favada. E o cara tinha 100 anos no restaurante. E o cara usava fava de conserva. Porque ele tava com preguiça. Sei, claro. O velhinho já falava, cara, foda-se, os caras não estão nem aí. Eu já não tô mais nessa pegada. E aí é louco, você fala, restaurante tradicional, não sei o quê. O cara abrindo as favas lá e jogava o negócio. Puta, ao mesmo tempo, tem outros. Eu trabalhei num restaurante na Espanha que fazia favada. E que era de 1800 e bolinha, que é o Casa Gerardo em Astúrias. E, cara, os caras plantam a própria fava. É isso. O cara faz a melhor fava da história do planeta. Eu não tô aqui falando que todo restaurante tradicional é muito bom, não é essa pegada, mas que todo restaurante tradicional precisa ser valorizado pela história que ele conta, pela história que ele tem. Eu tenho uma Como diria questão... aquele sambista, eu que sou um cara agora esqueci o nome do cara, mas respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Exatamente, o cara que veio antes da gente. Cara, é muita história. Eu acho que os restaurantes, pra resumir a questão que eu acho que a gente já tá groselhando há muito tempo aqui, e se me deixar nesse tema eu falo até amanhã, que eu acho que a questão é que eu gosto desses restaurantes principalmente porque eles são de um tempo em que comer era um programa em torno da família e das pessoas, e não... de quem cozinhou a comida, de quem tá servindo a comida, sabe? Não existia gourmetização, não era preciso chefes renomados, não tinha arquiteto assinando o ambiente, não tinha espaço kids, não tinha cardápio com ravioli recheado de conceito, não tinha nada disso. Eles eram restaurantes eles eram e ainda são restaurantes em que você vai pra comer, pra pagar a conta... e ir embora sempre satisfeito, sabe? O garçom sempre sabe o nome do pai. É o conceito da restauração. Não tinha ninguém pra tirar foto. É isso. É te restaurar. Restaurar emocionalmente nesse caso, sabe? É um restaurante que você vai pra sair restaurado no sentido de entender qual que é o papel e a importância que essas instituições, né, falando do restaurante, que essas instituições sempre tiveram e como elas foram importantes pra mudar a nossa relação com a comida no decorrer dos últimos séculos. Eu gostaria de falar um negócio. Dos últimos século e meio, né? Porque não é uma coisa tão velha assim. Eu gostaria de falar um negócio. É muito lindo. Que lindo! Estou feliz. Eu fiquei emocionado. Eu também. Eu fico muito feliz. Agora vamos lá. Vamos finalizar mais um podcast. Senão a gente vai chorar aqui. Eu gostaria de agradecer novamente. Eu estou fazendo isso em todo o podcast que eu acho muito legal. Agradecer os detalhes e toda a equipe técnica do nosso maestro Gelson, de Fábio Gastaldi, que é o nosso monstro,
da técnica e de toda a nossa equipe que está baseada pelo mundo. Um pessoal agora em Singapura trabalhando, né, pra poder ajudar a gente a fazer e entregar pra vocês. Algoritmos. Melhorar os algoritmos. Um abraço e até a próxima. Até.